Olha, nas últimas 48 horas, a internet explodiu com essa história de que Xi Jinping teria anunciado um Plano 2026, onde a China vai dominar a inteligência artificial e derrubar os Estados Unidos como superpotência tecnológica. Os títulos estão apocalípticos, os comentaristas estão delirando, metade do Twitter já está tratando isso como se fosse o equivalente tecnológico de Pearl Harbor. E eu vou te dizer uma coisa bem direta. Essa é uma das análises mais superficiais, tecnicamente ignorantes e geopoliticamente ingênuas que eu já vi circular na mídia mainstream em muito tempo. Então hoje eu vou fazer o seguinte, vou desmontar cada pedaço dessa narrativa, ponto por ponto, usando dados reais de capacidade computacional, infraestrutura de semicondutores e realidade geopolítica. E no final, você vai entender não só por que essa história é fundamentalmente falsa, mas também por que ela é perigosamente enganosa. Pausa dramática. Vamos lá, prepara o café porque isso vai ser denso. Primeiro, vamos entender o que está sendo alegado aqui. Segundo essas fontes exclusivas e analistas de inteligência, Xi Jinping teria apresentado para o Politburo chinês um plano detalhado onde até 2026, ou seja, daqui a 2 anos, a China alcançaria supremacia em inteligência artificial. E como eles fariam isso? Bom, aqui começam as bandeiras vermelhas, porque ninguém consegue explicar com especificidade técnica. As histórias falam vagamente sobre investimentos massivos em chips nacionais, quebra de dependência tecnológica do Ocidente, supercomputadores de nova geração, modelos de IA que vão superar GPT-4 e Claude. Tudo muito bonito no papel. Tem até aquele ar de plano quinquenal secreto que faz as pessoas se sentirem espertas por estarem por dentro de informação privilegiada. Mas vou te mostrar por que cada elemento técnico dessa história desmorona quando você entende como fabricação de semicondutores, treinamento de modelos de IA e infraestrutura computacional realmente funcionam. E não é do jeito que rende cliques em sites de notícias sensacionalistas. Vamos começar pelo ponto mais crítico: chips avançados. Para treinar modelos de IA de ponta, estou falando de sistemas como GPT-4, Claude 3, Gemini, você precisa de chips extremamente avançados. Especificamente, você precisa de GPUs ou TPUs fabricadas em processos de 7 nanômetros ou menores. E aqui está o problema fundamental que essa narrativa toda ignora. A China não consegue fabricar esses chips. Não é questão de ainda não consegue, não é está quase lá, é literalmente não tem a capacidade tecnológica para fazer isso em escala comercial. Por quê? Porque fabricação de semicondutores avançados depende de equipamentos de litografia EUV, Extreme Ultraviolet, e existe exatamente uma empresa no mundo inteiro que fabrica essas máquinas, a ASML, da Holanda. Cada máquina custa 150 milhões de dólares e a ASML está proibida de vender para a China desde 2019, proibição que foi ampliada em 2023. Mas espera, fica melhor. Mesmo que a China tivesse essas máquinas, ela não tem o ecossistema completo, porque fabricação de chips avançados não é só a máquina de litografia. Você precisa de fotorresiste químico de alta pureza, vem do Japão, gases ultra puros para o processo, principalmente da Alemanha e Estados Unidos, substratos de silício de qualidade extrema, Taiwan e Coreia do Sul, software de design de chips, principalmente de Synopsys e Cadence, empresas americanas. A China está tentando desenvolver alternativas nacionais para tudo isso. E sabe quanto progresso real eles fizeram até agora? A SIMC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, a maior fabricante chinesa, consegue produzir chips de 14 nanômetros com yield razoável. Algumas fontes alegam que conseguiram 7 nanômetros, com yield de produção catastrófico, tipo 50% de defeitos. Enquanto isso, a TSMC em Taiwan está produzindo 3 nanômetros em massa, com yields acima de 80%.
Não é uma diferença pequena, é uma diferença abismal. E em tecnologia de semicondutores, você não pula gerações, não existe atalho, não existe queimar etapas. Cada processo de fabricação depende de dominar o anterior. Mas ok, vamos fingir por um segundo que a China magicamente resolve o problema dos semicondutores amanhã. Vamos imaginar que eles conseguem chips de 5 nanômetros em escala. Ainda assim, tem um problema gigantesco na infraestrutura de treinamento de IA. Treinar um modelo de linguagem de ponta, tipo GPT-4, requer algo entre 10.000 a 25.000 GPUs de última geração, rodando simultaneamente por vários meses. Não são GPUs comuns de videogame, são chips especializados como NVIDIA H100 ou A100, cada um custando entre 10 a 40 mil dólares. Só o custo de hardware para um único treinamento, 200 a 500 milhões de dólares. O custo de energia, adicione outros 50 a 100 milhões de dólares. O custo de talentos, os pesquisadores de IA de ponta ganham 500 mil a 2 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. E a China tem quantos desses clusters de treinamento de IA funcionando hoje? Estimativas de inteligência ocidental sugerem menos de 10 instalações com capacidade comparável. Enquanto isso, só a OpenAI, Anthropic, Google e Microsoft, juntas, operam provavelmente 50 clusters desse tipo. Mas tem mais. Por causa das sanções de exportação implementadas em 2022 e expandidas em 2023, a China não consegue importar os chips mais avançados. A NVIDIA foi proibida de vender H100s para a China. Eles só podem vender versões castradas, com capacidade reduzida. Então, a China está tentando treinar modelos de IA de ponta com hardware de segunda linha, enquanto competindo com empresas que têm acesso ao hardware de primeira linha. É como tentar ganhar uma corrida de Fórmula 1 dirigindo um carro de Fórmula 2. Não importa o quão bom é o piloto, o hardware simplesmente não permite. Agora, alguns defensores dessa narrativa vão dizer: ah, mas a China tem mais dados, mais pesquisadores, mais investimento governamental. Vamos analisar cada um desses pontos. A China tem mais dados. Sim, a China tem 1,4 bilhões de pessoas gerando dados. Mas dados por si só não criam IA avançada. Você precisa de dados rotulados, curados, de alta qualidade. E aqui está um problema. Muitos dos dados chineses estão fragmentados entre empresas que não colaboram entre si. Alibaba não compartilha dados com Tencent. Baidu não compartilha com ByteDance. Enquanto isso, nos Estados Unidos, existe um ecossistema de compartilhamento de datasets acadêmicos, parcerias público-privadas e colaboração que a China simplesmente não tem. A China tem mais pesquisadores. Em números absolutos, talvez, mas vamos falar de qualidade. Das top 10 conferências de IA do mundo, NAIPS, ICML, ICLR, CVPR, quantos dos papers mais citados vêm da China? Aproximadamente 25, 30%. Nada mal, certo? Mas aqui está o detalhe. A maioria desses pesquisadores chineses que publicam trabalhos de ponta trabalham em universidades americanas. Stanford, MIT, Berkeley, Carnegie Mellon. A fuga de cérebros da China para os Estados Unidos em IA é massiva. Por quê? Porque nos Estados Unidos eles têm acesso a hardware de ponta, liberdade acadêmica, salários 3, 5 vezes maiores, ecossistema de startups onde podem monetizar pesquisa. A China tem mais investimento governamental. Assim, o famoso investimento massivo. A China anuncia bilhões em investimento em IA todo ano. E sabe o que acontece com boa parte desse dinheiro? Corrupção, projetos fantasma, empresas que pegam subsídio do governo, fingem estar desenvolvendo IA nacional e no fundo estão comprando modelos ocidentais no mercado negro e fazendo rebranding. Isso não é especulação minha. Existem investigações documentadas de pelo menos 6 grandes campeões nacionais chineses de IA que foram pegos fazendo exatamente isso entre 2020 e 2023. Então, se essa história toda não faz sentido técnico, econômico ou científico, de onde ela vem? Aqui está o que eu acho que está realmente acontecendo. Primeiro, a China tem uma estratégia agressiva de IA.
Isso é documentado e público. O Made in China 2025 e o 14º Plano Quinquenal mencionam IA explicitamente. Segundo, Xi Jinping realmente fala sobre IA com frequência. Ele sabe que é estratégico. Terceiro, a China está investindo pesado em tentar construir capacidade doméstica de semicondutores. Isso também é real. Agora pegue esses 3 fatos reais, misture com falta de compreensão técnica de jornalistas sobre como o IA funciona, necessidade de clickbait, ambiente geopolítico tenso entre Estados Unidos e China e um pouco de propaganda chinesa intencional, porque eles querem que o Ocidente acredite que estão mais avançados do que realmente estão. E bum! China vai dominar IA em 2026. É a clássica história de telefone sem fio técnico. Investimentos reais em P&D viram dominação iminente. Metas aspiracionais viram planos secretos garantidos. Propaganda interna chinesa vira inteligência exclusiva. E o pior, quando você cria essas narrativas falsas, você prejudica análises estratégicas reais. Porque sim, a China é uma ameaça competitiva em IA no longo prazo. Em 10, 15, 20 anos, absolutamente possível que eles alcancem paridade ou até superioridade em alguns domínios. Mas 2026, 2 anos? Tecnicamente impossível, fisicamente impossível, economicamente impossível. E quando você vende histórias impossíveis como se fossem iminentes, você cria 2 problemas. 1. Pânico desnecessário que leva a políticas ruins. 2. Complacência quando a ameaça real eventualmente se materializar, porque as pessoas vão pensar, já ouvi essa história antes e não aconteceu nada. Mas sabe o que é realmente perigoso nessa narrativa toda? Não é só a desinformação técnica, é o que ela revela sobre como estamos pensando sobre competição tecnológica no século XXI. A ideia de que uma potência pode simplesmente decidir dominar uma tecnologia complexa através de força de vontade e investimento, isso é pensamento de planejamento central soviético dos anos 50. Não foi assim que os Estados Unidos ganharam a corrida espacial. Não foi assim que a revolução digital aconteceu. E não é assim que IA avança. Tecnologia de ponta emerge de ecossistemas complexos onde universidades fazem pesquisa fundamental, startups experimentam rapidamente, grandes empresas escalam, capital de risco financia risco, governos providenciam infraestrutura básica e, mais importante, existe fluxo livre de informação, pessoas e ideias. A China pode tentar replicar pedaços desse sistema, mas o modelo autoritário fundamentalmente não funciona para inovação de fronteira. Por quê? Porque inovação de verdade requer liberdade para falhar publicamente, capacidade de questionar ortodoxias, mobilidade de talentos entre organizações, transparência em pesquisa, colaboração internacional. Tudo coisas que o modelo chinês ativamente suprime. Então, sim, a China pode fazer progresso incremental, pode desenvolver aplicações interessantes, até pode conseguir algumas vitórias táticas. Mas dominar IA e derrubar os Estados Unidos? Isso não é só improvável, é estruturalmente incompatível com o modelo político que Xi Jinping está duplicando. E aqui está a ironia final. Quanto mais controle o Partido Comunista exerce sobre tecnologia, menos provável é que a China alcance liderança genuína. Porque você não pode inovar de verdade quando pesquisadores têm medo de publicar resultados que contradigam narrativas oficiais, empresas de IA precisam instalar comitês do partido em suas estruturas de governança, algoritmos precisam ser aprovados por sensores antes de deployment, colaboração internacional é vista com suspeita. Então, a escolha da China é: ou você tem controle totalitário, ou você tem inovação de ponta. Você não pode ter os dois. E até agora, Xi Jinping escolheu controle. Então, da próxima vez que você ver uma manchete dizendo que a China vai dominar IA em um prazo impossível, faça 5 perguntas simples. 1. Eles têm os semicondutores necessários? Se a resposta é vão desenvolver, é especulação. 2. Eles têm a infraestrutura computacional? Se não mencionam clusters de treinamento específicos, é vaporware. 3. Eles têm o talento necessário? Se não falam sobre fuga de cérebros, estão omitindo contexto crítico. 4. O ambiente político permite inovação real? Se ignoram as restrições do autoritarismo, estão vendendo fantasia. 5. O timeline é plausível?
Se é menos de 5, 10 anos para a dominação, é clickbait. Se você não consegue responder essas 5 perguntas com especificidade e dados concretos, provavelmente é só mais uma história viral sem substância. E no caso desse plano 2026, as respostas são não, não, parcialmente com problemas, definitivamente não e absolutamente impossível. 5 de 5 respostas negativas, caso encerrado. Mas me diz nos comentários, você achou que esse plano era real? Por que essas narrativas sobre a ameaça chinesa iminente se espalham tão facilmente? Quero entender a psicologia por trás disso. E se você quer análises geopolíticas baseadas em dados reais, ao invés de clickbait, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque a verdade pode não ser tão dramática quanto as manchetes sensacionalistas, mas pelo menos ela não vai te enganar.